Olá pessoal, eu sou a professora Ana Jaguari. Hoje no Ensino das Ciências nós vamos estudar os tipos de solo. Antes a gente tem que saber o que é solo. Solo, gente, é a primeira camada da Terra. São diversos os tipos de solo, tá? Cada um tem sua característica. E o que é característica? A cor, a textura, a densidade, a forma. Trouxe aqui para vocês, ó. Olha as cores, tá vendo? Cada um com a sua textura. No solo, gente, a gente encontra o ar, encontra a água, encontra resto de plantas, encontramos também algumas substâncias minerais, tá certo? E aí eu trouxe para vocês de exemplo aqui, ó, certo? Britas, certo? Aqui nós temos o piche, que são substâncias minerais, tá? O solo, ele é formado por seres vivos e seres também não vivos, tá certo? Os seres não vivos, a água, certo? A pedra, a areia, tá? Então, a gente vai para o primeiro tipo de solo, que é o solo arenoso. Como exemplo, a areia, tá? O solo argiloso, como exemplo, trouxe aqui a argila, ó, onde a gente, com a argila, que ela tá molinha, fazemos objetos, tá? Quando ele fica sequinho, ó. E também observa que tem cores diferentes. Nós temos agora o solo calcáreo, tá? Eu trouxe o cal, certo? Esse solo, ele não é um solo bom para plantação, tá? Ele não é bom. Aqui a gente coloca uma água e aí a gente pode pintar a parede. Então, essa parede está pintada com o cal. Nós temos o solo humoso, tá? Que é a famosa terra preta, muito rica em minerais, certo? Muito rica em resto de animais, resto de plantas. E as plantas amam esse tipo de solo, certo? Bom, aqui a gente tem uma planta e essa planta está no solo humoso. Então, observamos, gente, que o solo, ele é muito importante para os seres vivos, tá? Por quê? Porque é no solo que a gente cultiva os nossos alimentos. Então, a gente deve preservar o nosso solo. Olá, me chamo Deisiane e hoje eu vim trazer para vocês um pouco mais sobre o solo arenoso. O solo arenoso também chamamos de solo leve ou que possui uma textura leve. Esse solo, ele se destaca pela grande quantidade de areia, uma grande proporção e uma menor de argila, a menor parte de argila. O solo arenoso, ele é constituído exclusivamente por grãos de areia. Desta maneira, esse solo, ele se torna um solo pobre pelo fato dele ter poucos nutrientes. Grande parte desse solo está na região do Nordeste, onde temos grandes problemas na agricultura. Por quê? Justamente, vou falar uma das características, que esse solo, ele não é um solo bom na agricultura, ele é um solo permeável, é um solo que atravessa facilmente o solo, né? A água no solo, e ele seca rapidamente após a chuva. Olá, meu nome é Rejane. Vou falar sobre o solo argiloso. Chamado de solo pesado, é uma terra úmida, macia, composta por mais de 30% de argila e alumínio e ferro. Possui coloração vermelha escura. É uma terra úmida e macia. O solo argiloso retém muito mais água em um determinado potencial do que o solo arenoso. Exemplos de solo argiloso. A terra roxa é um dos principais tipos de solo argiloso. O que pode ser feito com solo argiloso? É bom para a agricultura, também é muito utilizado
como matéria-prima para a produção de objetos de artes e adornos, assim como para a construção por meio de telhas, tijolos e tampas de pilão. A argila tem grãos menores que 0,001 milímetro. Como na região Nordeste, também é um solo muito importante para a agricultura e para outras utilidades. Olá, meu nome é Nailza Moraes. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o calcário. Mas o que seria o calcário? O calcário é uma rocha sedimentar que possui minerais acima de 30%. Ele também pode ser utilizado para fins agrícolas, pois contém substâncias como carbonato de cálcio, que é muito importante para a nutrição das plantas, que ajuda a produzir o magnésio e o cálcio para fortalecimento das plantas. O calcário, ele também pode corrigir a acidez do solo. Seu pH pode variar de 0 a 14. Como funciona o processo de aplicação do calcário no solo? E como se chama? Primeiro, essa aplicação se chama de calagem. E o processo acontece assim. Através das pedreiras, é retirada a amostra do solo. Depois, a rocha, que é chamada de bancada, é dividida em blocos. Depois passa por um processo de britagem, onde esse processo é peneirado e peneirado ao ponto de ficar do tamanho exato de ser utilizado no solo. Essa composição do calcário, ela pode variar de região em região. Existe calcário que não pode ser utilizado nas plantas, se não for feito a nutrição exata, o processo exato para a melhoria do calcário. Eu vou mostrar para vocês agora uma pequena amostra do solo na utilização do calcário. Aqui o solo não foi utilizado o calcário corretamente. A planta não desenvolveu. Suas raízes também não cresceram. Aqui a planta foi utilizado o calcário corretamente. As substâncias dele que são encontradas, o magnésio, o cálcio, tudo aqui. A raiz cresceu, a planta desenvolveu. Ótimo. Em nosso dia a dia, podemos encontrar o calcário de várias formas. Em construção civil, podemos encontrar em produtos de higiene pessoal, como a pasta de dente. Podemos encontrar em peças de carro, como retrovisor, pneu. Podemos encontrar em borracha, podemos encontrar em tinta e em plástico. E algumas regiões do Brasil, a mineração do calcário, as pedreiras, tem muitas famílias que dependem disso para sobreviver. Então, é a única fonte de renda. É isso. Olá, meu nome é Cristiane, vou falar sobre o solo humoso. É conhecido como solo escuro, rico em nutrientes, é um solo fértil e muito utilizado na produção agrícola. O solo humoso, ou orgânico, tem grande concentração de material orgânico em decomposição. Apresenta cerca de 70% de humus, ou seja, seres em decomposição, vivos, água, ar ideal para o cultivo, que fornece grande parte dos sais minerais necessários para as plantas.